sequência e o Botafogo precisando de cabeça fria, tranquilidade. Cabeça fria. Se bem que no primeiro jogo, no jogo de ida, o Botafogo venceu um pouco por ser um pouco no grito, assim, né? Um pouco na imposição... E na individualidade. Na individualidade do Júnior Santos e um pouco porque parecia um time indignado. Quem foi que soltou essa frase aqui? De que foi um jogo equilibrado, desequilibrado pelo Júnior Santos. Boa defesa, não fui eu. Eu estive aqui na véspera, no dia do jogo. No dia do jogo, então, hoje. Não fui eu, mas achei... É uma boa definição, mas o Botafogo parecia um time inquieto, assim, inconformado com a possibilidade de não vencer o jogo. Eu acho que foi isso que foi determinante no primeiro jogo, e hoje sim, hoje é um jogo de cabeça fria, o Botafogo entra vencendo, é uma outra realidade. Lembrando que no confronto entre esses dois times, praticamente os mesmos times, tanto o Botafogo como o Bragantino, com uma outra mudança, em novembro do ano passado, empataram lá em Bragança com um gol no finalzinho, Thiago né? Borbas, já nos acréscimos. Verdade. Um jogo maluco, né? Verdade. Bragantino saiu na frente, né? Isso. O Botafogo virou o placar. Não, o retrospecto recente entre os dois é muito favorável ao E Botafogo. aquele jogo ali, se eu não estou enganado, foi o último jogo do Thiago Santos. Do Lúcio Flávio. Do Lúcio Flávio no comando do Botafogo. Eu acho que foi o último jogo. Eu não me lembro com precisão, mas foi uma aquela sequência. Ou foi o primeiro do Thiago, ou teria sido o primeiro do Thiago. Me lembro ter escrito alguma coisa nesse sentido. Era um momento de importar. Aquela vitória ali era uma vitória muito importante para o Botafogo, para tentar reconstruir, recuperar o link com o que havia feito no primeiro semestre, né? Vai dar bom jogo. Isso vai ser vai dar bom jogo. Vai dar bom jogo. Porque não é aquele jogo em que as duas equipes podem exercer o excesso de cautela. É né? isso. Aquele efeito negativo que a gente vê em partidas decisivas. Não, né? Nenhum dos dois times tem essa característica também. Né? E o Bragantino não tem esse direito. Exato, o Bragantino não tem o direito e o Botafogo não tem essa característica. E a torcida do Botafogo, e a torcida do Botafogo não vai deixar também, né? Porque recuar é voltar ao passado. E lembrar que se ficar pensando no 0-0, um gol no último minuto pode voltar a assombrar o time. E o Botafogo agora está lidando com o fator interino, né? Fábio Matias. Mais uma vitória do Fábio Matias. 5 vitórias seguidas. Ultrapassou o Caçapa, né? Se fizer. Pois é. Em número de jogos. Mais uma vitória levaria, talvez, o torcedor do Botafogo a se questionar. Mas precisa mesmo de outro treinador? E a diretoria não está demonstrando pressa, né? Na contratação. Não, e é curioso porque não vaza assim. Nada. Né? Não Falei tem... isso aqui ontem. Eu acho que, para mim tá claro que o John Textor vai esperar. Vai levar isso aí até o meio do ano, pelo menos até terminar ali. Eu tenho essa impressão, que ele vai esperar. Eu acho que o termômetro é hoje. Definir ali as competições europeias, porque eu acho que ele está olhando para lá. Ele não está olhando para cá. Isso sim, né? Isso sim. Então, assim, se ele vai pensar grande, ele vai pensar num técnico ou num treinador que está na Europa ali ou na Ásia, né? Um clube árabe que esteja querendo voltar para um cenário diferente, assim, aqui para a América do Sul. Enfim, eu acho que ele não tem um nome que ele está negociando. Eu acho que ele tem um nome que ele está ali prospectando, né? Tentando ver. Porque senão, se já tivesse um nome, esse pelo menos é o meu entendimento, já teria sido contratado. E mais que eu vou te falar, eu acho que o papel do Fábio Matias foi importante nesse momento. Eu acho que ele reconectou o Botafogo com alguma coisa do passado, do Luiz Castro, entendeu? Porque o time está jogando de uma forma mais leve, mais solta, mais feliz. O Tiquinho conseguindo voltar para trabalhar com o Eduardo preenchendo o meio-campo. O Tietê um pouco mais à vontade na posição original dele. O Júnior Santos mostrando um futebol que eu não entendo porque questionam. A própria torcida, bem verdade, a própria torcida questionava muito o Júnior Santos. Enfim, o Savarino está ali dando conta do recado dele ali pelo lado. Então eu vejo o Botafogo... Me faz lembrar do Botafogo do Luiz Castro, entendeu? A defesa foi modificada, mas recuperou a solidez. Eu gosto muito tanto do Alexandre Barbosa quanto do Halter. Eu gosto o lateralzinho
O lateralzinho, não, o lateral direito, né? O lateralzinho. Damian Soares ou o Matheus? O Damian. O lateralzinho é uma forma mais carinhosa, né? O lateral que entrou tá dando conta ali do recado. Agora tem essa possibilidade do Marçal retornar hoje, ao time, segundo né? o noticiário, hoje o Marçal volta a ser titular. Enfim. O Hugo estava jogando bem. Então eu acho que o Botafogo, ele tá fazendo por merecer. Ele está fazendo por merecer. Tem feito por merecer. E a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer que esse time do Botafogo, claro, com essas mudanças aí da zaga, esse time fez muito bonito no primeiro semestre do ano passado. Jogava um futebol que todo mundo estava impressionado com o futebol que o Botafogo jogava. Então alguma coisa tem. E não são garotos, não são jogadores que estão começando agora. São jogadores experientes, maduros. Então, enfim, para esses caras recuperarem o nível que eles apresentaram do ano passado, algum gatilho foi despertado ali, foi acionado. Bom, temos um tema aqui que ainda envolve o Botafogo, mas passa também pelo futebol paulista. Luiz, Corinthians e Botafogo estão estudando aí uma troca entre Gustavo Mosquito e Danilo Barbosa, é isso? Isso, mas esse foi o pensamento do Corinthians e não do Botafogo. Por mais que o Mosquito tenha sido um jogador que interessava ao Botafogo há muito tempo, não é de hoje que há esse interesse. Inclusive, antes da renovação do ano passado, no fim do ano passado, o Mosquito renovou o contrato dele com o Corinthians até o meio de 2026. O Botafogo já tinha demonstrado mais de uma vez o interesse desse jogador de lado de campo. É um jogador que teve muitos problemas de lesão, mas sempre quando é acionado, dava conta do recado nas últimas temporadas pelo Corinthians. Esse ano ele foi pouco utilizado, né? Ele tem 12 jogos e uma assistência. Desses 12 jogos, ele tem só 2 partidas como titular. Ele acabou perdendo espaço com um bom desempenho do Romero, do Wesley. O Pedro Henrique chegou do Internacional, é outro jogador que também entra na frente do Mosquito na fila por uma vaga no time, seja no time titular ou no banco de reservas. E o Corinthians vive um problema com relação aos volantes, né? Perdeu muitas peças para o setor do ano passado para esse ano. O Danilo era uma possibilidade, mas a informação que eu tenho, o Sérgio Santana colocou isso também no GE. Globo, que o Botafogo não abre mão do Danilo. Inclusive o Danilo deve fazer dupla de volantes hoje com o Gregory e com o Tite ficando como opção no banco de reservas. O Corinthians tinha um interesse muito antigo no Marlon Freitas, quando ele ainda era jogador do Atlético Goianiense, e aí o Marlon optou por ir para o Botafogo, ainda naquele processo de mudança para a SAF, mas com o Danilo essa negociação não deve avançar. O Corinthians tem o interesse de colocar o Mosquito no mercado, até para ter uma nova peça para o setor pensando na temporada de 2024. O problema é o contrato longo, né? Ele, repito, renovou o ano passado, depois de se recuperar de uma lesão e ter uma outra lesão até junho de 2026. E aí o Corinthians está buscando também dar uma aliviada em alguns jogadores na folha salarial, como já fez na transição de 23 para 24, e também para abrir espaço para outros jogadores, seja alguém vindo da base ou seja em busca de um outro atleta para a mesma posição do Mosquito. O Danilo não estava não estava na lista das implicâncias da torcida, não, né? Veio do ano passado para cá. No início. Marlon Freitas e Marçal foram parar numa faixa que alguns torcedores estenderam no estádio, né? Sim. Querendo os dois fora do Botafogo. E eu fico me perguntando se o Mosquito não viria para uma área do campo que já está... já tem muitas opções no Botafogo. As duas grandes contratações que os dois do Botafogo na temporada foram para jogar pelos lados do campo. Os dois hoje são machucados. Tem Luiz Henrique. Mas se você olha para a temporada... Os dois que entraram estão jogando muito bem. Os que eram reservas estão hoje são os principais jogadores do time. E tem 2 pontos nessa negociação, Barreto. O interesse partiu do Corinthians, porque o Corinthians sabia que o Botafogo tinha um interesse antigo no Mosquito, mas era outro treinador, era outra comissão técnica, e a indefinição do Botafogo sobre o treinador. Não adianta você trazer o Mosquito agora, sem saber se é o Fábio Matias que vai ficar, vai trazer um outro técnico, esse técnico vai gostar dele, quanto tempo o Luiz Henrique vai ficar, qual o tempo de recuperação do Jefinho, tem todo esse quebra-cabeça também, por isso que eu acho que agora essa negociação não deve avançar. Tem essa interrogação Luiz Henrique, né? Eu acho que o jogo de hoje também vai ser muito determinante para isso, né? Libertadores é uma coisa, ter Copa Sul-Americana é outra.